Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, louvamos ao Senhor por mais esse dia do Senhor, que podemos cultuá-lo. Peço aos irmãos que abram comigo na carta de Paulo aos Filipenses, como nós temos estudado nos últimos domingos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã, irmãos, guiando-nos em todas as coisas. Vamos ler, irmãos, nós todos acompanhem a leitura em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, nós temos estudado, e no último dia do Senhor, nós falamos sobre um estilo de vida que Paulo não só adotou, mas como ele, digamos assim, inaugurou entre os cristãos. E aí eu quero começar já perguntando para vocês: que estilo de vida você tem adotado? Que padrão de vida cristã você tem levado? Como tem sido a sua vida cristã? Nós temos visto, irmãos, que Paulo, ele desenvolve, ou melhor, ele nos apresenta o modo como ele vive. E o modo como ele vive em santidade, em santificação. E aí vocês devem ter se recordado que uma das coisas que regem a vida de Paulo é que ele tem só um único propósito. E uma vez que ele foi conquistado por Cristo Jesus, ele quer agora o quê? Conquistar mais de Cristo Jesus. Conquistar mais de seu Senhor e de seu Salvador. Então esse é o único propósito de Paulo. Esse é o único objetivo dele. É por isso que ele para tudo, esquece tudo que para trás ficou e busca correr, busca lutar, guerrear. É por isso que ele fala: uma coisa faço. O quê? Prossigo para o alvo. Era esse o sublime propósito, irmãos, que movia Paulo a fazer aquilo que ele já se havia proposto fazer. E o que ele havia se proposto fazer? Correr atrás de Cristo, buscar a Cristo, conquistar mais a Cristo, mais de Cristo, ter mais de Cristo. Era isso que ele queria. E percebam que ele não fala simplesmente assim, uma coisa faço, prossigo para o alvo. Não, ele fala: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então essa é a estratégia de Paulo. Paulo não faz as coisas como muitas vezes nós fazemos, no susto, sem planejamento. Não, ele tem uma estratégia. A estratégia é esquecer-se do que para trás ficou e seguir para o que está diante dele. Esse era o único propósito de Paulo. E ele tem que fazer isso de modo o quê? Pensado, de modo calculado. Ele tem que avaliar. É algo premeditado, é algo intencional. Então, amados, a vida cristã, ela é vivida de um modo intencional. Ela não é vivida no susto. Certo? Nós temos esse costume de viver no susto. Passou pela minha cabeça fazer um curso, vou fazer. Passou pela minha cabeça comprar, apareceu um carro barato, vou comprar um carro barato, tenho dinheiro, vou comprar. E aí nós vivemos uma vida sem o quê? Planejamento, sem estratégia, sem nada, sem um alvo, sem um objetivo, sem um propósito. Apareceu um emprego, vou ganhar mais? Vou lá. É assim que a gente costuma levar a vida. E Paulo fala: não,
A vida cristã deve ser levada de que maneira? De modo pensado. E o modo como ele pensa é o quê? O que ficou para trás, ficou para trás. Agora eu tenho um alvo, tenho um objetivo, um propósito. É ir para frente. Então, com a graça do Senhor, irmãos, nessa manhã, vamos ver a estratégia de Paulo em viver o quê? A vida cristã. Qual a estratégia de Paulo em viver uma vida santa e piedosa? Como que ele fazia para viver essa vida santa e piedosa? Como que ele fazia para viver de modo a conquistar mais de Cristo, ter mais de Cristo, crescer em santidade e amadurecer na fé, de modo que ele pudesse o quê? Alcançar a perfeição. Então, disponham-se, irmãos, disponham-se. Peçam ao Senhor que disponha o coração de vocês, para que vocês adotem um outro estilo de vida, um outro padrão de vida. Um padrão de vida semelhante ao de Paulo. Um padrão de vida com estratégia, com foco, com objetivo, com alvo, com uma meta. Certo? Definam esse foco, definam esse alvo. Definam a estratégia. E busquem ardentemente mais e mais de Cristo. E para isso, foquem no Senhor Jesus Cristo. Desenvolvam estratégias. Amém? Sim? Vamos orar então? Deus eterno, na Tua presença estamos, ó Pai. Quanto amor e misericórdia Tu derramas sobre nós, ó Deus, dia após dia. Porque Tu és bom e Tuas misericórdias duram para sempre, ó Pai. E mais uma vez, ó Deus, Tu demonstras essa misericórdia para conosco, pecadores, infiéis, ingratos, dignos do inferno, ó Pai, mas que o Teu Filho amado resgatou e comprou com o Seu próprio sangue. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nessa manhã Tu nos mostras, a partir do Teu servo, Paulo, inspirado por Ti, pelo Teu Santo Espírito, a compor, ó Pai, parte das Suas Sagradas Escrituras. Por meio dele Tu tens nos ensinado, Pai, como vivemos vidas santas. Que grande privilégio Tu nos dás, ó Deus. Mas que grande responsabilidade temos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que o nosso estilo de vida seja transformado, seja alterado. Que nós adotemos, ó Pai, um estilo de vida, meu Pai, que foca unicamente Cristo Jesus. E que todos os aspectos, os demais aspectos da nossa vida, ó Pai, tem que estarem conformados a esse foco, a esse alvo, a esse propósito único, que é ter mais de Cristo, conhecê-lo mais, participar dos seus sofrimentos, ó Senhor, comungar dele, com ele na sua morte. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, ó Pai, a contemplarmos essas verdades, ó Deus, e que elas nos transformem, ó Pai. Não permita que sejamos ouvintes negligentes, Pai. Mas leva-nos, ó Deus, a sermos fiéis, operosos nessa santa obra que Tu iniciaste em nossas vidas. E Tu há de completá-la, mas da qual Tu nos chamas a correr, lutar, guerrear. Dá-nos força, ó Pai, para olharmos somente para Cristo. Para a glória do Teu santo nome nós pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Então, queridos, primeiro ponto, o título da mensagem de hoje é Avance para o que está diante de você. Como o pastor William abriu o culto hoje, nós já vimos na semana passada, irmãos, as coisas que nós devemos nos esquecer, algumas delas. Então, e o primeiro ponto dessa estratégia de Paulo é justamente não viver em torno ou em função das suas experiências. Não viva em função das suas experiências. Se as suas experiências foram positivas ou mesmo negativas, não importa. Paulo não perdia tempo focando a sua atenção nos eventos passados da sua vida. Ele não perdia tempo com isso. Paulo, percebam, ele segue adiante. Ele está numa corrida, ele está numa carreira. Quem que corre olhando para trás? Não dá. Não dá. Um corredor
numa corrida, ele não olha para trás nem para ver onde está o próximo colocado atrás dele. Ele está olhando só para frente, o objetivo dele é à frente, ele quer chegar onde ele deve chegar, no alvo dele. Ele não tem tempo a perder, ele não tem como empregar esforços em outras atividades. Não, o esforço tem que estar todo centrado nessa corrida. Ele não pode se distrair com nada à sua volta. O que passou ficou para trás. Ou imagina um corredor correndo, passa uma bela paisagem e ele fica deslumbrado com essa paisagem, e aí? Perdeu o foco da corrida. Nós muitas vezes nessa vida fazemos isso. Ficamos encantados com as coisas, com as bênçãos que Deus nos dá. Começamos a olhar para essas bênçãos e tiramos de foco Cristo Jesus, o Senhor. Perdemos o alvo. Perdemos o propósito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não se distraia. Essa é a lição de Paulo. Não se distraia. O que passou, passou. O que passou, irmãos, ficou para trás. Se a sua experiência foi agradável, glória a Deus por isso. Agora, se ela tenha sido desagradável, se ela foi uma experiência desagradável, glória a Deus por isso também. Passou. Passou. Vocês percebem porque muitas vezes, muitas pessoas entram em depressão. Muitos cristãos entram em depressão, por quê? Porque perderam o alvo, o foco, o objetivo, o propósito, que é Cristo. É Cristo. Eu não tenho tempo. Nós não temos tempo para ansiedade, nós não temos tempo para depressão, nós não temos tempo para isso. Não temos. É o Senhor Jesus Cristo. É a Ele toda a glória. Amém, irmãos? O passo a passo das experiências positivas não estavam conduzindo Paulo para mais perto de Cristo, nem o passo a passo das experiências negativas que ele teve. Não eram esses o seu foco. O seu foco estava onde? Na frente. Irmãos, entendam, as etapas frustrantes das experiências negativas de Paulo não o impediram de prosseguir. E entendam, Paulo, mais do que qualquer um de nós, tinha motivo suficiente para ter depressão. Para analisar. Cristo veio, chama ele e fala assim: por que tu me persegues? Ele cai na real e fala: Senhor. E ele se converte. E agora ele está em comunhão com os irmãos. Quando ele olha para trás, ele fala assim: quantos irmãos que eu não matei? Quantos irmãos que eu não torturei? Esse homem tinha ou não tinha motivo para ficar depressivo? Ele não olha para trás. Ele diz o quê? Frente. O alvo está onde? Na frente. Prossigamos. Com respeito às bênçãos passadas, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor e agradecer a Ele por cada uma delas e continuar prosseguindo. E com respeito aos fracassos da vida cristã, incluindo o que? Os nossos próprios pecados, devemos o quê? Reconhecer nossas falhas, nossas quedas, nossos erros, nossos pecados, arrependermos-nos de cada um deles, confessarmos cada um deles, apelarmos para o perdão de Cristo, no sangue de Deus, no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, e confiarmos o quê? Nessa maravilhosa graça, e levantarmos, e seguirmos adiante. Sacode a poeira. Você caiu? Levanta. Sacode a poeira e anda. É para frente. A corrida continua. O Evangelho, irmãos, jamais pode ser empurrado com a barriga, como muitos de nós temos feito. Muitos alertas têm sido dados na igreja, com respeito a vários assuntos. A importância do corpo de Cristo, da unidade no corpo de Cristo, do serviço nosso no corpo de Cristo, a importância do dia do Senhor, a importância da nossa contribuição em todos os aspectos, nosso serviço, nosso dinheiro, nossa contribuição, todos os aspectos. Tem sido falado muitas coisas, e nós temos feito o quê? Empurrado com a barriga. Devemos ter estratégias. Quando eu sei da verdade
e eu me pego vivendo no erro, o que eu tenho que fazer? Simples. Confesse seu pecado e muda de vida. Você estava fazendo errado? Faça o certo. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Simples, irmãos. Simples. Mas e se eu cair de novo? Se arrependa, confesse, peça perdão, levante e faça o certo. Corra! Corra! Sabe, a gente complica as coisas. Aí eu ouvi, nossa, eu estou pecando nisso, pastor. Mas eu vou ficar guardando. Quem sabe um dia Deus me move aqui e eu vou começar. Quem disse que é assim? Corra. Corra. Uma vez que nós tratamos o pecado biblicamente, irmãos, ele deve ser deixado para trás. Agora, se você não trata o pecado, filho, continue curtindo ele. Curta o pecado, curta seu pecado, aproveite-se do seu pecado. E não reclame depois que a sua vida espiritual está na miséria. Não reclame depois que você não tem contentamento em Cristo, que você não tem contentamento nos irmãos, não tem contentamento na igreja. Por quê? Porque você está levando a sua vida de um modo miseravelmente desgraçado. É assim, irmãos, é simples. É simples. Entenda, irmãos, é simples. No Salmo 37 diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom. Salmo 37, 23. Anotem esse versículo aí que ele é muito importante. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que fantástico esse versículo. Por muito tempo, irmãos, esse versículo tem me consolado. Por quê? Porque não está falando o seguinte, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ele nunca cairá, porque o Senhor o segura pela mão. Não. Se cair, ele não ficará prostrado. Ele vai fazer o quê? Reconhecer seu pecado, se arrepender, pedir perdão, levantar e prosseguir. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. É assim que é a vida do cristão, irmãos. Muitos de nós nos encontramos hoje espiritualmente estagnados. Por quê? Porque nós vivemos em função das nossas experiências. Irmãos orgulhosos, arrogantes, vivendo em torno das suas experiências positivas. Irmãos paralisados, inertes, lastimando, afligindo-se. Por quê? Porque estão vivendo em torno das suas experiências negativas, pelos pecados cometidos no passado. Levante-se, irmão. Erga-se, irmã. Trate biblicamente com os seus pecados. Se você pecou contra o Senhor nosso Deus, arrepende-se do seu pecado, confesse-o, peça perdão e caminhe, corra. Agora, se você pecou contra o irmão, confesse o pecado ao Senhor e ao irmão, arrependa-se diante do Senhor, humilhe-se diante do irmão e da irmã, peça perdão ao Senhor, peça perdão ao irmão e à irmã, e descanse na obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Descanse no seu ofício como advogado junto ao Pai e siga adiante. Corra, corra, a corrida continua. Irmãos, analisemos o método espiritual que Paulo utiliza, irmãos, para obter mais de Cristo Jesus, para não ficar estagnado espiritualmente, rodando em círculos na vida cristã. Ele tem um alvo, um propósito, uma coisa tem que ser feita. Nós vimos na semana passada o quê? O que passou, passou. Deve ser deixado para trás. Agora, hoje, com a graça de Deus, o que está adiante
deve ser o quê? Perseguido. Amém? Versículo 13, uma coisa faço. Lembrem-se disso. Paulo tinha uma coisa a fazer, irmãos. Lembra que nós falamos semana passada? É algo que eu devo fazer. Não é algo que eu devo esperar. Não é algo que eu devo aguardar. Ore, dependa do Senhor, mas busque, faça. É isso, irmãos. Já vimos que ele não fica olhando para trás saudoso das suas experiências. Ele faz o quê? Ele avança. Ele avança. Se Paulo fizesse isso, ficasse olhando para trás, olhando as suas experiências positivas ou negativas, ele se tornaria o quê? Inativo, infrutuoso, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em 2 Pedro 1,8. Irmãos, correr, você sabe, você conhece, você entende onde você está errando, onde você está pecando. Se arrependa, levante-se e corra. Por que está parado? Por que está parado? O orgulho te paralisa, porque você acha que você está numa posição melhor que os demais, e você parou na sua carreira. Agora a frustração, o desespero, a incredulidade naquilo que Cristo fez por você, também te paralisa. Então avance, corra. Paulo tem que avançar, ele tinha que prosseguir, ele tinha algo a fazer. Enquanto ele prosseguia, ele fazia o quê? Deixava o que estava para trás. O foco dele estava na frente. Por que eu estou repetindo tanto isso, irmãos? Porque essa é a vida cristã, de santidade e santificação. Entendam isso. Você deixar suas experiências para trás não quer dizer que você está fazendo pouco do pecado. Não, você está fazendo muito do pecado, só que você lançou todo esse pecado em Cristo, porque Cristo é tudo para você. E aí você deixa o pecado para trás, e você quer mais de quem? De Cristo, daquele que te salvou, daquele que te conquistou, daquele que te mantém preso, agarrado em suas mãos. Irmãos, essa é a prova de que a vida cristã nunca deve ser uma vida passiva, uma vida apática, uma vida indolente, uma vida inativa. Se a sua vida cristã tem sido uma vida nesses moldes, irmão, se arrependa, irmão. Se arrependa, irmã. Vida apática, sem estratégia, sem um alvo, sem objetivo, isso não é vida cristã. Sinto muito. Você está se enganando, achando que você está na vida cristã. Você não está. Você tem um alvo, tem um propósito, um objetivo. E o seu alvo, o seu propósito, o objetivo é totalmente distinto do alvo, do propósito, do objetivo do mundo. As pessoas do mundo querem o quê? Alegria, satisfação, prazeres. Você não quer isso. Você não quer isso. Você quer Cristo. Em Cristo você sabe que você vai ter alegria, satisfação e prazer. Mas é Cristo que você quer. Você não quer a alegria, prazer, satisfação, felicidade. O mundo quer o quê? Dinheiro, poder, riquezas. Você não quer isso, você quer Cristo. Você quer mais de Cristo. Você sabe que se você tiver Cristo, Ele pode te dar sim riquezas, não tem problema. Ele pode sim te colocar numa posição de proeminência, de poder. Mas não é isso que você quer Cristo Jesus. É isso, irmãos. Então uma vida cristã inativa, apática, não é uma vida cristã. Não é. Uma vida cristã sem luta, sem guerra, sem batalha, sem peleja, não é vida cristã, irmãos. Não se enganem. Não se enganem. Esse é o padrão de vida de Paulo, irmãos. Uma vida ativa, uma vida dinâmica, uma vida diligente, uma vida produtiva. Para analisar e olha, o que você tem produzido
para o reino de Cristo, para o reino de Deus? Para analisar. Olha para você e fala assim: o que eu tenho produzido para o reino de Deus? Ou você tem produzido somente para você? Perceba, irmãos. O que você tem produzido rumo a ter mais do Senhor Jesus Cristo? Eu quero mais de Cristo. Amados, isso nós já vimos na realidade sobre isso. Paulo nos apresenta um estilo de vida aqui em Filipenses 3, que ele já tinha apresentado para nós em Filipenses 2. Volta um pouquinho, versículo 12. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, esse é o paradoxo da vida cristã. Uma aparente contradição existe aqui referente ao crescimento cristão. Cristo te conquistou, conquiste-o. Cristo te agarrou, agarre-o. Cristo te buscou, busque-o. Deus efetuou ou efetua em você tanto o querer como o realizar, realize-o. Desenvolva. É essa a relação, irmãos. É essa a relação. O irmão que diz o seguinte: Deus começou boa obra em vós e Ele há de completá-la. Agora, goze da salvação. Não é um irmão. Não é um irmão. Isso, irmãos, é um falso evangelho. Isso é para desviar o foco do crente. É para tirar o foco dele de Cristo e colocar o foco dele nesse mundo. Porque enganado com a segurança de uma salvação que não existe, agora ele pode gozar a vida aqui nesse mundo. É disso que Paulo está falando, irmãos. É disso. Entenda, irmãos, conforme Deus faz, Ele nos ordena a fazer. Ele nos conquistou, conquiste-o. Ele nos agarrou, agarre-o. Ele nos buscou, busque-o. Busque-o cada vez mais. Ele realiza em você tanto querer quanto... Ele efetua em você tanto querer quanto realizar. Realize. Desenvolva. Desenvolva a sua salvação. Trabalhe, ciente de que isso não seria possível se ele não tivesse trabalhado na sua vida. Conquiste-o, ciente de que isso não seria possível se ele já não tivesse conquistado. Desenvolva, ciente de que isso não seria possível se ele já não tivesse efetuando em você, tanto querer quanto realizar. Estão percebendo, irmãos? Se nós perdermos esse foco, acabou a vida cristã, uma vida de santidade e piedade, acabou. É só um foco. Para você chegar num foco, irmãos, é uma linha reta. Você desviou para a esquerda ou para a direita, acabou o foco. Perdeu-se o foco. Então, queridos, busque-o, conquiste-o, trabalhe, labute. Eu pergunto, como que você tem vivido a sua vida cristã, irmãos? Qual tem sido o estilo de vida que você adotou para você? Qual é o seu estilo de vida? É um padrão de vida cristã inerte, paralisado, inútil, aguardando de braços cruzados, ou até mesmo de joelhos dobrados? Uma experiência sobrenatural? Algo que vai transformar você de uma hora para outra? Não. Você está enganado. Dobre os seus joelhos na dependência do Senhor. E quando levantar, trabalhe, faça, corra. Ou você tem vivido de uma maneira apática, indolente? Enquanto você
fica olhando para as suas experiências, quer positivas ou quer negativas, se orgulhando ou vivendo de maneira frustrada, enquanto está prostrado, lamentando a sua vida. É assim que você tem vivido? Irmãos, qual é o seu estilo de vida? Analise e arrependa-se. Paulo nos ordena a desenvolver a nossa salvação, irmãos, confiados exclusivamente em quem? Em Cristo Jesus e na sua obra. E mais à frente, irmãos, o apóstolo Paulo nos apresenta a sua própria resolução de vida cristã, de uma vida conquistada por Cristo. Qual é a resolução? Esqueço tudo e avanço. Só isso, irmãos, é só isso. Esse é o princípio que rege a vida de Paulo. Esse é o princípio que deveria reger a nossa vida cristã. Por quê? Porque esse é o princípio de vida que ele está tentando implantar em quem? Nos filipenses. E esse é o princípio de vida que nós devemos tentar implantar onde? Na nossa igreja. Para que nós auxiliemos uns aos outros nessa corrida. Para que nós não fiquemos passando a mão um na cabeça do outro, falando assim, tadinho de você, realmente. Você tem sofrido tanto com esse pecado, né? Não. Corra! Avance! Prossiga! Paulo nos dá certeza, irmãos, de que Cristo conquistou a nós. Ele nos conquistou. Paulo nos dá certeza que é Deus quem efetuou em nós, tanto o querer quanto o realizar. Paulo nos dá certeza de que é o próprio Deus que começou uma boa obra em nós, Ele há de completá-la. Entretanto, é por cada uma dessas convicções que nós devemos ter, que Ele nos exorta a quê? A agir, a trabalhar, a desenvolver, a conquistar e a correr em direção ao alvo. Lute, peleje, guerreie. Não deixe as coisas acontecendo. Amados, é como acontece no campo, irmãos. Um agricultor, sabe o que ele faz? Ele pega um saco de semente de feijão, por exemplo, e olha para a terra, para aquele campo cheio de mato, e fala, é Deus quem dá o crescimento, é Deus que faz germinar, e é Deus que dá o fruto. Aí ele larga o saco de feijão ali e vai para casa, esperar dar feijão. É assim? É assim que a gente faz na vida cristã. É assim que a gente faz na vida cristã. Você é exortado na igreja, você se torna convicto de um pecado seu. E aí sabe o que você faz? Você fala, Senhor, mas eu não consigo fazer nada. É só tu que podes transformar a minha vida. Aí sabe o que você faz? Você cruza o braço, vai para casa e fica esperando. Nascer o quê? Santidade. Brotar santidade, brotar piedade. É isso que acontece. Nós fazemos exatamente isso. É dessa maneira que nós temos visto a vida cristã. E temos levado uma vida o quê? Medíocre. Por quê? Porque a nossa vida cristã não tem sido caracterizada por esforço, por peleja, por batalha, por luta, por guerra. Nós não temos empenhado todo o nosso ser na nossa vida cristã. Nós temos empenhado a nossa vida em outras coisas. O que resta, aí eu coloco na vida cristã. Sobrou um tempinho? Então tá. Vamos lá, vai. Vamos fazer um culto, vai. Sobrou um tempinho? Vamos orar, vai. Vamos aproveitar o tempo que tá sobrando. Irmãos, Paulo nos chama ao empenho de ir para frente, para o alvo, rumo àquela meta que ele colocou diante de si. E então eu prossigo. Paulo está falando. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa. Vamos falar um pouco sobre essa palavrinha prossigo. Ela aparece 2 vezes. Ela aparece no versículo 12, onde Paulo diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo.
E ela aparece no versículo 14. Prossigo para o alvo. Por que eu peguei essa palavra? Para que nós percebamos, irmãos, o que há de mais interessante nessa palavra. É que no original é a mesma palavra que Paulo usa no versículo 6, desse mesmo capítulo. Bem aqui, Paulo está falando sobre as suas proezas do passado. E ele fala no versículo 6, quanto ao zelo, ele era o quê? Perseguidor da igreja. Essa palavra perseguidor é a mesma palavra no grego traduzida por prossigo. Aqui no versículo 12 e 14, ela é traduzida como o verbo prosseguir. Lá atrás, como substantivo, perseguidor. Mostrando que a pessoa que é reconhecida como alguém que habitualmente coloca em ação um determinado verbo. Então lá atrás ele era o quê? Perseguidor da igreja. Aqui ele é quem? Aquele que prossegue. Mas irmãos, a raiz da palavra grega é a mesma. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Paulo é conhecido como perseguidor. Primeiro, ele era perseguidor de Cristo. E agora, ele é perseguidor de quem? De Cristo. Essa palavra aqui, perseguidor, é mais uma daquelas palavras que a gente, quando ouve perseguidor, dá uma conotação assim meio negativa, né? Como ambição, que nós tratamos há uns domingos atrás. Assim, ambição é não. Ambição é um desejo ardente, uma vontade muito grande. Então o problema não é a palavra perseguidor, mas sim o objetivo dessa palavra, né? O que motiva a pessoa a perseguir algo, o objeto pelo qual ela está perseguindo. Então entenda o seguinte, irmãos, o que importa aqui para nós é, Paulo era um perseguidor, mas o que ele perseguia? E por que ele perseguia? Qual era o motivo que o levava a perseguir? Abram comigo em Atos capítulo 9, por favor. Em Atos capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte. Aqui vai relatar a conversão de Paulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aqui, é a mesma palavra, prosseguir. E ele perguntou: quem tu és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, essa é a mesma palavra de prosseguir. Ou seja, Paulo, antes da sua conversão, ele perseguia quem? A Cristo. Mas com um propósito. Qual? Destruí-lo. Como se ele pudesse. Ele perseguia a igreja de Cristo. Para quê? Para destruí-la. Como se ele pudesse. Só que agora, o que aconteceu com Paulo? Ele foi conquistado. Ele foi agarrado. Ele está preso. E o que ele faz? Ele continua sendo um perseguidor de Cristo. Mas agora com outro motivador. Um outro propósito. Obter mais de Cristo. Conhecê-lo mais. Estar mais perto dele. Ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós vemos o caráter e a natureza da pessoa de Paulo, do cristianismo de Paulo. Ele era um homem extremamente o quê? Zeloso em seu ofício de perseguidor de Cristo e da igreja. E como um grande entusiasta que ele era nesse ofício, ele procurava caçar o máximo possível de seguidores de Cristo. Com o fim do quê? Com o propósito do quê? Exterminá-los. Agora, uma vez que ele foi conquistado,
a caminho de Damasco. O que ele faz? Ele continua sendo aquele homem extremamente zeloso no seu ofício de perseguidor de Cristo. E como um grande entusiasta nesse ofício, Paulo agora procura convocar outras pessoas para que consigo possam caminhar nessa grande caçada por Cristo. Porque ele quer mais de Cristo, mais da comunhão com Cristo, mais do amor de Cristo, mais dos seus sofrimentos, mais da sua morte. Estão percebendo, irmãos? O que deve caracterizar a nós como cristãos? É o zelo e o entusiasmo que nós temos por Cristo e pela sua igreja. Com que zelo e entusiasmo você tem corrido para ter mais de Cristo? Com que zelo e entusiasmo você tem corrido para trazer as pessoas para a igreja, para fazer os irmãos verem que eles precisam ter zelo e entusiasmo para correr atrás de Cristo? Irmãos, caso não haja zelo e entusiasmo na sua vida cristã, arrependa-se. Arrependa-se. Você está em pecado. Arrependa-se. E tenha zelo. E tenha entusiasmo. É assim que funciona a vida cristã, irmãos. Não vai agora cruzar o braço e falar assim: ai, pastor, você tem razão. Eu não tenho zelo. Eu não tenho entusiasmo. Eu vou para casa agora esperar o dia que eu vou ter zelo e entusiasmo para perseguir a Cristo. Meu irmão, muda o seu estilo de vida, irmão. Muda. Arrepende-se do seu pecado e volte-se para Cristo. Irmãos, Paulo, ele perseguia Cristo com zelo e entusiasmo, porque ele queria mais de Cristo. Agora eu digo para você, como que ele ansiaria, ambicionaria, desejaria ardentemente por algo que ele não valorizasse? Daria? Dá para fazer isso? Imagine aquelas duas parábolas que Jesus dá, que Jesus faz. Jesus apresenta para os seus discípulos. Imagine aquele negociante de joias, de pérolas, que ele encontra uma pérola de grande valor. E logo em seguida ele pensa e fala o seguinte: vai dar um grande trabalho eu vender tudo que eu possuo para comprar essa pedra preciosa. Eu acho que não vale o trabalho, não. Vou deixar para lá. E ele vai embora. Quem é esse? É muitas vezes nós. Diante da visão que temos de Cristo, da grandeza de quem é Cristo, vai dar trabalho, é muito esforço, é muita guerra, é muita luta. Não quero. E aí você vai para onde? Para os prazeres que o mundo te oferece e que até mesmo a religiosidade te oferece. E aí você fica contente nessa situação. Ou imagine-se então aquele homem que, encontrando um grande tesouro oculto no campo, ele vai, esconde aquele tesouro e, transbordando de alegria, ele vai para sua casa, pensando no quê? No trabalho que ele vai ter de vender todos os seus bens para comprar aquele campo e usufruir daquele tesouro. E aí o que ele faz? Ele desiste do negócio. Não vai valer a pena não, muito trabalho. Estão percebendo, irmãos? Nós não queremos ter o trabalho de deixar as pragas das riquezas inúteis, vãs, fúteis, que nós levantamos até hoje na nossa vida, para ter mais de Cristo. E por que acontece isso? Porque você não vê em Cristo o grande valor, sublime valor que Ele possui. Só por causa disso. Isso só seria possível, irmãos, se esses dois homens tivessem realmente visto o valor daquele tesouro descoberto. Isso faz com que a gente muitas vezes pense que na história do jovem rico, que foi lida pelo pastor William na abertura do culto, na história do jovem rico,
ele supervalorizava os seus bens. Mas na realidade, nós nos esquecemos que o que ele fez realmente foi menosprezar, desprezar, desdenhar do valor de Cristo. Foi isso que ele fez. Como foi lido, o Senhor Jesus tinha dito para ele: se queres ser perfeito, olha que perfeito é esse. Lembra que nós falamos sobre o ser perfeito, o ser maduro, há 2 domingos atrás? É esse perfeito aqui. Jesus está falando assim: se você quer ser perfeito, quer ser maduro espiritualmente, se você quer crescer e ter mais de Cristo, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois você faz, sabe o quê? Você vem e me segue. Você vem e me persegue. Vem e me siga. Vem que você vai ter mais de mim. É essa a proposta, irmãos. É essa a proposta. E o que o jovem rico fez? O que muitos de nós temos feito. Amado mais a mesquinharia das riquezas terrenas que nós temos, dos prazeres terrenos, do que de Cristo. Essa é a carreira, irmão, proposta pelo Senhor Jesus ao jovem rico. Essa é a carreira proposta por Paulo a cada um de nós. Como que o jovem rico poderia se esforçar, se empenhar para perseguir, lutar, batalhar, guerrear, abrir mão de tudo que estava prendendo ele, por algo que ele não dava valor? Não dá. É impossível. Se o valor de Cristo não exceder em muito qualquer outro valor da sua vida, você não vai correr atrás dele, você não vai persegui-lo, você não vai segui-lo. Ninguém persegue, luta, batalha, guerreia, se esforça por algo que já tem, que já é seu. O meu sonho é conseguir o quê? Esse objetivo. Você já conseguiu? Acabou. Não vai ter outros sonhos, não vai ter outro objetivo que apresentado a você vai ser mais valoroso do que aquilo que você já teve, que você já obteve. Ninguém enfrenta, irmãos, dificuldades, reveses, labutas, se está satisfeito com aquilo que já possui. Ninguém vai fazer isso. Ele já tem, ele já possui. O jovem rico já estava satisfeito, irmãos, com o que ele possuía. A sua riqueza era valiosa demais para ele trocá-la pelo Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto: e você, irmão? E você, irmão? Será que você já não está satisfeito com tudo que você tem? Para você se propor a trocar aquilo que você tem por Cristo Jesus? É provável, irmãos, que seja muito difícil para você esquecer-se das coisas que para trás ficam. Estão percebendo? É como se Jesus falasse assim para o mancebo lá de qualidade, para o jovem rico: tudo que você conquistou até agora, deixa para trás. Larga. Abre mão e me segue. Estão vendo como não é tão simples assim nós seguimos aquilo que Paulo tem falado? Tudo que para trás ficou, eu deixo. Você deixa? Você deixa? Você está disposto mesmo? Pedro disse: Senhor, tudo nós deixamos para trás para te seguir. Ah, então tá, vamos lá. Agora a gente vai conversar. E nós? Irmãos, entendam. Não existe discípulo que não tenha largado mão de tudo o que ficou para trás, esteja correndo para o alvo. Não existe. Só existe um tipo de discípulo: aquele que negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e está seguindo a Cristo. Entendam, só existe esse tipo de discípulo. Outro tipo de discípulo é a invenção da religiosidade evangélica moderna.
Mas calma aí, eu posso seguir a Cristo, ir à igreja, assistir os cultos e continuar tocando minha vida? Pode. Vai, toca a sua vida. Rumo ao inferno, vai. Você pode fazer o que você quiser. Mas isso não é ser discípulo de Cristo. Eu posso continuar na igreja, tendo comunhão com os irmãos e alimentando, nutrindo os meus pecados particulares? Pode, você pode. Você pode ficar aqui na igreja a vida toda. Não tem problema. Mas você não saiba, entenda, você não está indo para Cristo. Você está indo para o inferno. Dentro da igreja, na religiosidade reformada, participando dos sacramentos, tudo. Indo para onde? Para o inferno. Estão entendendo, irmãos? A gravidade do problema? Nós realmente estamos esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de nós estão? Que é Cristo Jesus? Nós estamos realmente deixando tudo para Cristo? Tudo por Cristo? Ou isso tem sido algo muito pesado, muito custoso para você? Você não consegue comparar Cristo, ver em Cristo o modo como aquele negociante de joias viu aquela pérola? Você não consegue ver em Cristo a grandiosidade com que aquele homem viu aquele tesouro no campo? Arrependa-se, irmão. Arrependa-se, irmão. Irmã. Você não está perseguindo com zelo e com entusiasmo a Cristo. É porque Ele não é tudo para você. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se, irmão. E corra. Corra. Para onde? Para Cristo. Por que você correria atrás de um prêmio se esse prêmio não tem valor para você? Percebem porque muitos cristãos não estão correndo a carreira cristã? Percebem porque muitos cristãos vão chegar no final da vida deles, eles vão olhar para trás e não vão poder falar como Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Sabe por quê? Porque eles não estão correndo a carreira, não estão completando a fé. Vai chegar no leito de morte, vai bater o desespero. Eu não corri atrás de Cristo. Eu corri atrás do quê? Dos meus próprios interesses. Meus interesses religiosos. Meus interesses santos. Meus interesses piedosos, mas meus próprios interesses. Para analisar, irmãos, o esforço vale a pena? Vale a pena? Ou você quer voltar àquelas suas experiências do passado? Nossa, quando eu estava no meio desigrejado era muito mais fácil viver a vida cristã. Era dito o seguinte para mim assim, ó: cada um tem o seu exercício pessoal com Cristo. Você é um crente carnal. Jesus ainda não se revelou a você como Senhor. Você só tem Ele como Salvador, mas graças a Deus você está salvo, né? Era assim que era ensinado. Era muito mais fácil. Muito mais fácil. Você entorpece sua mente. E aí você fala assim: sou salvo, fui batizado, participo da mesa do Senhor. E eu estou com a minha vida do jeito que eu quero. Tem coisa melhor do que isso? Tem. Quando você entender o valor de quem é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto você não entende o valor de Cristo, leve essa vida sua para o inferno. Leve essa sua vida para o inferno. Esse é o típico jovem rico. Quem é o jovem rico? Aquele que tinha tudo, só que ele queria o quê? Ele queria pegar agora o Senhor Jesus Cristo e colocar como a cerejinha do bolo. Eu já tenho tudo, estou satisfeito com tudo que eu tenho, mas se eu tivesse também Cristo Jesus. Aí Jesus falou assim: calma aí, não, pega todo o bolo, joga fora. O principal é a cereja. Não, isso eu não quero. Aí já não está legal. Só a cereja é pouco demais para mim. Então, amados, lembre-se daquela parábola de Jesus. Analise o custo. Lembram? Se um rei
vai enfrentar um outro rei numa batalha, e ele não para analisar os seus custos, para ver se ele vai conseguir levar até o final a luta, nem comece. Nem começa. Desista. Sai fora. Se você vai construir uma torre, só que você não para analisar os custos daquela torre, começa não. Percebam os dois aspectos: trabalho, guerra. É essa a vida cristã, irmãos. Guerra e trabalho. Você não quer guerrear e você não quer trabalhar, desista. Nós temos sido cristãos inúteis, nós fomos educados numa sociedade desgraçadamente pervertida. E que agora, nessa concepção marxista, nós somos sempre as vítimas. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer guerrear, ninguém quer se esforçar. Todo mundo quer receber tudo de bom e do melhor do quem? Do governo. Então a gente acha que é a mesma coisa. A vida cristã é Deus que começou a boa obra, Ele vai concluí-la. Eu estou aqui aguardando, como um bom cidadão, o governo fazer algo por mim, Deus fazer algo por mim. Vai, continue aguardando, continue esperando. Continue. A ordem é: faça, corra, trabalhe, lute, guerreie. A gente percebe um Paulo, irmãos, firmado em Cristo Jesus, só que ao mesmo tempo descontente da sua condição de pecador. Ele está seguro de que Cristo conquistou, de que Cristo agarrou, de que ele está em Cristo Jesus, mas ele está descontente consigo mesmo. Por quê? Porque ele quer mais de Cristo. Ele sabe que se ele tiver mais de Cristo, mais semelhante a Cristo, ele vai estar menos envolvido com esse mundo. É por isso que Paulo está mostrando, irmãos, para nós o ardor dele, o anseio dele, a ambição com que ele perseguia o Senhor Jesus Cristo. E aí ele apresenta agora para nós uma palavra até um pouco mais forte do que essa de perseguidor, que é avançando. Peguem aí, metade do versículo 13, que é o que vai mostrar a diferença entre esquecer-se o que para trás ficou, para agora fazer o quê? Avançar. Avançando. Essa palavra significa lançar-se à frente, esticar-se para você alcançar algo. É isso que significa avançar. Era uma palavra usada para o corredor dos Jogos Olímpicos gregos, que queria chegar no seu alvo, na sua meta, na linha de chegada. Com essa palavra, Paulo está tratando o seguinte: ele está mostrando quão séria é a corrida que ele está levando, quão séria a corrida que ele está travando. Ele está se esforçando ao máximo, como aqueles atletas dos Jogos Olímpicos gregos, da Grécia Antiga, para chegar na linha de chegada, para alcançar o seu alvo. E aí eu queria levantar para vocês alguns pontos interessantes. Porque naquela época, irmãos, na Grécia Antiga, as corridas eram praticadas de um modo muito peculiar. Era muito diferente do que é hoje. Não é à toa que Paulo se utiliza disso para fazer os irmãos filipenses entenderem a gravidade, a necessidade deles se desvencilharem de tudo para seguir essa corrida. Paulo mostra para eles que a carreira cristã não é algo fácil, não é algo simples. Primeiro ponto: na Grécia Antiga, irmãos, um corredor ele só poderia disputar os jogos gregos se ele fosse um cidadão grego, certo? Ninguém participava das Olimpíadas gregas para se tornar um cidadão grego. Somente quem era grego podia competir. Primeiro ponto. Segundo ponto: além disso, os corredores competiam completamente nus. Vocês sabiam disso? Eles competiam pelados, nus, sem nada. Porque a ideia era: nada podia impedir eles de correr. Nada podia impedi-los. Nada podia ir contra, atrapalhá-los com a dinâmica do ar, do vento, nada. Eram eles
o corpo deles correndo. Ele tinha que estar livre para poder o quê? Empregar todo o seu esforço com o objetivo do quê? De ganhar aquele prêmio. E o prêmio, o terceiro ponto, consistia, sabe no quê? Numa coroa de louros. Às vezes era oferecido para o ganhador também isenção de impostos. E para alguns era também prometido, em alguns casos era prometido o quê? A confecção de estátuas. A promessa de que eles teriam estátuas esculpidas em homenagem a eles pelas cidades da Grécia. Esse era o prêmio. E aí eu queria comparar com a nossa corrida cristã. Não é diferente, irmãos. Não corremos, amados, para alcançar uma cidadania celestial. É porque nós somos cidadãos celestiais que nós somos chamados a correr. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Somos dele. Fomos inseridos na família de Deus. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que nós corremos. Por que eu corro? Porque eu tenho Cristo Jesus. Mas eu quero mais dele. Segundo ponto, nós não podemos admitir, irmãos, nenhum tipo de impeditivo nessa carreira cristã. Nada pode nos impedir. Nem a roupa do nosso corpo, nem a nossa própria vida, como muitos mártires entenderam. Nada pode nos impedir. Nada pode nos atrapalhar nessa carreira cristã. Devemos centrar todos os nossos esforços e estarmos prontos a abrir mão de tudo. Para quê? Para termos mais de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro ponto, nós não corremos por uma coroa corruptível. Nós corremos por um prêmio de valor incomparável, de valor sublime e eterno. Corremos para ter mais do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo 1 Coríntios 9, 23. Percebam aqui, irmãos, em 1 Coríntios 9, 23, que Paulo vivia uma vida de ardor, uma vida de intensidade, ele buscava a Cristo. Por quê? Porque ele via a grandiosidade da glória que há nesse prêmio. É uma glória muito maior do que uma coroa de louros. É uma glória muito maior do que você ter apenas impostos, isenção de impostos. É uma glória muito maior do que você ter apenas bustos seus espalhados pela cidade, em homenagem àquilo que você conquistou. É muito maior. Paulo se utilizava, irmãos, de toda a sua força, de todo o seu vigor. Para quê? Para perseguir a Cristo. Agora não mais como inimigo de Cristo, como inimigo da igreja de Cristo, mas como alguém que ambicionava e ansiava ardentemente experimentar mais do seu Senhor. É por isso que ele fala aqui em 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho. Olha só, tudo eu faço por causa do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o estilo de vida de Paulo. Tudo o que ele faz é por meio do Evangelho, para o Evangelho, pelo Evangelho. Com o fim do quê? De me tornar cooperador com ele. Quantas vezes temos falado aqui, irmãos, nós fazemos parte de um corpo. Nós temos um reino a fazer avançar. Nós temos serviços para o corpo de Cristo, para a sua igreja. E nós estamos o quê? Nanando, dormindo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Paulo está falando assim, nós estamos juntos, como igreja correndo. Nós estamos correndo juntos. Nós todos temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo.
Porque nós corremos como um corpo. Nós não corremos, irmãos, numa competitividade para ver quem vai chegar lá primeiro. Não é esse. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, vocês sabem que quem corre, corre por um prêmio. E é só um que leva esse prêmio. Corra você dessa forma. Corra você como se todo o seu esforço, ou melhor, como se todo esse prêmio, todo esse galardão dependesse de todo o seu esforço. Corra. Corra. Porque eles corriam por uma coroa corruptível. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Irmãos, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Se você não se domina em tudo para continuar essa corrida, você perdeu. Nós temos uma coroa incorruptível, irmãos. Uma coroa muito maior. Uma recompensa muito maior do que aqueles corredores gregos tinham. E aí Paulo fala, é assim que corro, assim corro também eu, não sem meta. Eu não estou correndo que nem um cachorro louco, sem rumo. Eu tenho uma meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não estou lutando sem uma estratégia, sem um alvo, sem um objetivo. Não. Tudo que eu faço é pelo Evangelho, por causa do Evangelho. E eu faço com estratégia. Eu faço com alvo, com objetivo. Mas esmurro meu corpo. Ele está falando, eu me domino. E eu reduzo a escravidão. É o meu corpo que deve me obedecer. E não eu obedecer às paixões do meu corpo. Reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, olhem a gravidade do assunto. Paulo está falando o seguinte a respeito dele. Sabe por que eu corro? Porque Cristo me conquistou e eu quero mais dele. Porque eu sei que se eu não quiser mais dele, não correr do modo como eu devo correr, eu serei desqualificado. Agora, como que pode Paulo falar isso? Mas pastor, não tem segurança e salvação? Tem. Aquele que foi conquistado por Cristo vê o valor de Cristo e quer mais de Cristo. Aquele que não foi conquistado por Cristo não vê o valor que tem em Cristo e não quer mais de Cristo. É só isso, irmãos, que diferencia o salvo do ímpio, o cristão do religioso. É só isso. Se você não está sentindo todo esse ardor, esse prazer, essa ânsia, essa vontade de conhecer mais a Cristo, ter mais de Cristo, arrependa-se, irmão. Arrependa-se, irmã. E volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Creia na obra redentora dele na cruz. E busque mais dele, queira mais dele. Porque até nós que estamos aqui pregando, corremos o risco de sermos desqualificados. Uma vida toda pregando o Evangelho, chega no final, o que aconteceu? Desqualificado. Por quê? Falou só do que estava aqui. Nunca buscou a Cristo como algo realmente valioso e precioso para a sua vida. Estão percebendo, irmãos? Não é algo simples, irmãos, é algo sério. Esse é o modelo de vida que Paulo nos apresenta. Mas por quê? Porque esse é o modelo de vida que o Senhor Jesus inaugurou. Um estilo de vida da qual você larga tudo para trás e você quer somente a Cristo. Somente a Cristo. E é isso que nós somos chamados. Corra, prossiga, avance para o alvo. Eu queria concluir, irmãos, com a leitura de um trecho um pouquinho grande do sermão de dos reformadores alemães, Georg Major. Olha só o que ele disse num dos sermões dele. Assim como acontece numa corrida, do mesmo modo acontece na vida cristã. Quando uma pessoa dá largada em uma corrida, ela não vai pensar, vejam, eu já venci, já alcancei o objetivo. Em vez disso, quem quer alcançar o prêmio,
concentra toda a sua atenção, correndo e se esforçando intensamente para a frente, de modo que o suor corre pelo seu rosto, e a pessoa não descansa, enquanto não atingir o seu objetivo. Ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ela não permite que ninguém impeça o seu avanço. Ela pula por galhos de árvore. Ela pula sobre pedras. Mesmo que caia algumas vezes, imediatamente se levanta, pois todos os seus sentidos e pensamentos estão concentrados apenas num único objetivo, que ela tem à sua frente, no prêmio prometido, de modo que possa alcançá-lo. Vejam, isso é que também faz um cristão, que depois de ter começado a correr nessa vida, isso é, a crer em Cristo Jesus e levar uma vida santa, não para e pensa, já consegui, creio em Cristo e já o possuo, já sou perfeito. Não. Em vez disso ele diz, ouça meu amigo, toda a sua vida não deve ser nada além de uma corrida permanente em direção ao alvo. Isso é, até o fim da sua vida. A cada dia vocês crescerão em fé, em amor e em cada virtude cristã, sempre prosseguindo em direção ao alvo da vida. Uma vida de avanços e passos largos, ou seja, esqueçam as boas obras que vocês realizaram antes e prossigam em direção ao que está à sua frente. Avancem para o alvo à sua frente, para o prêmio da vida eterna. Não se deixem ser desviados nem para a direita nem para a esquerda. Se às vezes o diabo jogar um tronco ou uma pedra à sua frente, como orgulho, ciúmes, egoísmos, concupiscências desse mundo, pulem imediatamente por cima disso, não permitindo que sejam impedidos de avançar a fé cristã. Em vez disso, sigam em frente. Mas mesmo que, às vezes, vocês tropecem num tronco, isto é, mesmo que vocês caiam em pecado, como Davi, como Pedro, como Manassés, e muitos outros grandes santos caíram, levante-se imediatamente como eles também se levantaram, e continue em frente, na corrida da fé e da boa consciência, até alcançarem o alvo da sua vida. Então Deus, Pai, lhes concederá o prêmio da vida eterna, que Cristo Jesus adquiriu para vocês, a inacessível coroa de glória, que lhes será dada, como disse Pedro. E ele continua, ele diz, nessa corrida de fé e boa consciência, nós também temos espectadores e torcedores que torcem por nós e nos incentivam, para que corramos de modo rápido e confiante, sem deixar que nada fique em nosso caminho, e para que não fiquemos cansados. Esses espectadores e torcedores são os queridos anjos eleitos de Deus, que são guardiões dessa corrida, protegendo-nos, como também entre eles estão os santos de Deus, especialmente os nossos pastores e pregadores, que correram antes de nós e que, pela pregação da palavra, nos estimulam e nos incentivam a correr. Irmãos, nós temos uma responsabilidade de uns para com os outros. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, que a gente tanto vem falando para vocês. 10:25, não deixemos de congregar-nos, não deixem os cultos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações,
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós temos responsabilidades entre nós, irmãos. Fazemos admoestações uns aos outros, tendo em vista o quê? O nosso progresso na fé, para que possamos continuar correndo, irmãos. Correndo. Como diz em Hebreus 3,12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual o nosso objetivo como igreja, irmãos? Correr. E nessa corrida, nós auxiliamos uns aos outros. E quando o irmão está esmorecendo, você chama e fala: irmão, creia, olha o alvo, levanta a cabeça. E o irmão levanta a cabeça e continua. É assim, irmãos. E o outro está esmorecendo: vamos, irmão, você está falhando aqui, ó, você tropeçou e está chorando, a dor do seu dedão aqui, ó, levanta, esquece essa dor, o prêmio é muito maior do que essa dor. Corra mancando, mas corra. Mas muitos não veem a vida cristã dessa maneira. Ele fala: o pastor continua pegando no meu pé. Aquele irmão não gosta de mim, não. Fica aqui, ó, só me apontando os meus erros. Irmão, irmã, corra. A corrida continua. E você está dormindo no meio do caminho. Prossiga nessa corrida, persiga o alvo, avance rumo à chegada. Você pecou? Peça perdão, se arrependa e volte a correr. Está doendo? Levanta e corra, porque o prêmio é maior. Em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pelo caminho da calamidade. E no Salmo 37:23 eu repeti: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Confiem no Senhor Jesus Cristo e corram. Descansem na obra de Cristo Jesus na cruz e avancem. Prossigam para o alvo. Ele é o nosso prêmio. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Tu que habitas, ó Pai, no alto e sublime trono, Tu que habitas, ó Pai, a eternidade, Tu nos deste, ó Deus, em Cristo Jesus, todas essas riquezas inimagináveis, imensuráveis. Mas quão tolos temos sido, ó Deus, quando tiramos o foco de Cristo e ficamos andando nessa terra, ó Pai, como pessoas sem rumo, sem propósito. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, eleva os nossos olhos a Cristo, para que vejamos a grandiosidade do valor, das riquezas imensuráveis, inimagináveis, insondáveis, que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que a partir disso, ó Pai, possamos viver vidas com alvo, com propósito, sujeitando-nos, ó Pai, à estratégia que Cristo Jesus inaugurou e que Paulo nos apresenta aqui em Filipenses. Ajuda-nos, ó Pai, a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a deixarmos tudo que
que passou para trás. Tudo. E para avançar para os que diante de nós estão. Dá-nos mais de Cristo, Pai. Da sua glória, da sua pessoa. Dá-nos mais fome do nosso Senhor Jesus Cristo. E tira os nossos olhos, ó Pai, do nosso desempenho, daquilo que temos feito, das nossas obras, quer sejam boas, quer sejam pecaminosas. Livra-nos, ó Pai, do orgulho, mas livra-nos também da frustração, para que possamos olhar somente para Cristo Jesus. Louvamos a Ti, Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. E por pura graça e misericórdia nos trouxesse aqui nessa manhã, para termos mais de Cristo. Louvamos a Ti, Pai, porque queremos mais e mais dEle, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.